iluminado, porque para nós humanos a luz é importante. Para nós vermos, nós precisamos de luz. Então, aquilo que me dá clareza, que torna mais clara a minha compreensão e a minha percepção. Este é o caminho de poder. Ele não é uma divindade separada do ser humano. É o ser humano que acessa a níveis profundos de compreensão. Esta é a visão do Zen budismo. Dentro do budismo há várias correntes diferentes e vários caminhos diferentes de compreensão. Eu acho que vocês conhecem um pouquinho a história de Buda. Sim? O príncipe Siddhartha Gautama nasce na Índia 2.600 anos atrás. É um jovem de uma família muito boa, um dos dignatários, né, do rei. Ele tem uma educação maravilhosa, é muito hábil, aprendizado muito rápido. Ele também é muito bom esportista, mas ele tem uma tendência meditativa que preocupa um pouco o pai. Aliás, quando ele nasceu, foi chamado um oráculo. E este oráculo disse que este menino provavelmente seria ou um religioso ou um político. E o pai considerava que política era melhor do que religião. Cada um tem os seus valores. E ele tenta afastar o filho, de todas as maneiras, a qualquer tendência religiosa. E o menino se casa com 15 anos, que é uma coisa que ainda é comum na Índia até hoje. Tem pessoas que se casam muito jovens, casamentos arrumados. É muito interessante até. Nós perdemos isso no processo de desenvolvimento da nossa história, e às vezes eu até questiono se não era melhor antes. Quando faziam famílias que tinham parecências, né? Pessoas que tinham mais semelhanças na sua própria criação e no processo de continuidade de vida, e encontrar parcerias mais fáceis, porque às vezes quando nós procuramos o tal chamado amor, que às vezes é apenas um desejo, uma paixão momentânea, e que depois a pessoa se casa e se arrepende muito, né? E a gente encontra uma sociedade muito dividida, né? Em divórcios e mais divórcios, porque eu me senti tão apaixonado, né? E depois a paixão acabou. E o que ficou? Então, esses casamentos antigos que nós criticamos muito, hoje em dia eu não sou a favor deles, mas eu procuro compreender o que era isso um pouco, né? Por que isso acontecia? Por que se faziam esses acordos? Shakyamuni Buda tem um casamento desses, com 15 anos, e a esposa dele acaba tendo um neném. Maravilha, né? Era um menino. Naquela época preferiam que os meninos nascessem dessas meninas, porque hoje em dia não é mais assim, não é? Nós vamos encontramos se o filho é homem ou mulher, a deveria mesmo, será? De que sociedade patriarcalista estamos vindo, né? Índia é sociedade patriarcalista. A mulher só tem valor pelo homem que a acompanha. Então, é neste contexto que nasce o nosso príncipe Siddhartha Gautama. Vive muito bem, tem o seu bebezinho, e ele começa a sair do castelo. Veja que interessante, não lhe faltava nada. Ele é inteligente, ele é saudável, ele tem um grande nível de facilidades, de coisas materiais, não lhe falta nada. É um homem, para dizer, este é um homem feliz. Ele era feliz. E ele sai do castelo, ele sai do seu óculos social, ele sai do seu ambiente. E ele sai não com as suas roupas, ele se veste como uma pessoa muito comum. Ele vai encontrar alguns elementos que o transformam. A velhice, a doença, a morte e um renunciante. Nessa hora. Então nós temos esse menino rico, que provavelmente andava com carros blindados e tinha seguranças, e conhecia um nível de relacionamento muito diferente do que as pessoas na rua conhecem. E ele sai na rua e vai encontrar um idoso. Não um idoso como era tratado no seu castelo, onde os idosos são tocados no calcanhar e colocados a mão na cabeça, porque aquele que nasceu antes de mim está acima de mim, com grande respeito. Ele encontra um senhor idoso que vai numa banca de frutas e o dono da banca está meio mal-humorado. Ele pede uma fruta e o senhor empurra. Ele nunca viu um idoso ser maltratado, aliás. A reflexão que ele tem não é só esta, coitadinho do idoso, ele pensa, eu vou ficar idoso. Você já pensou isso? Quando você tiver de cabelos brancos, na sua idade nós dificilmente pensamos nisso. É maravilhoso. Somos nós e os idosos, como pessoas separadas de nós, como se fosse um outro universo. A percepção que este jovem tem é dizer, eu vou ficar idoso.
Se eu não morrer antes, eu fico idoso. A juventude é passageira. Primeira reflexão. Sai a segunda vez e encontra doença. Doenças na Índia. Eu estive lá 2 anos atrás com o professor Marcos Rojo. Ele falou que ele foi. Marcos Rojo, não sei. Estava ali. Então, ele me convidou, eu era para fazer uma reflexão todo fim de tarde com as pessoas que iam. A Índia realmente é muito forte, né? A gente vê tantas diferenças e a vida pulsando de uma maneira tão intensa, tão natural, que é até meio assustador, né? E nesta viagem eu vi várias coisas. Uma delas eram pessoas com hanseníase, pessoas pedindo esmolas com os dedinhos enfaixados, né? Sem as extremidades, uma doença que tem cerca de 60 anos não encontrava a cura, né? Ou pelo menos como você parar essa deformação física. E isso acontece hoje na Índia. Outra cena extraordinária que eu assisti lá, eu fui em Varanasi, considerada uma das cidades mais antigas, aquelas ruelas muito estreitas, com o gado solto. A gente pensa que o gado é um gado tão bonito, né? O gado tão respeitado, é um gado vira-lata, magrinho, machucado, doente, fezes na rua, você tem que andar para não escorregar, não cair na sujeira que está lá. E uma aluna minha pediu que eu trouxesse um pouquinho de areia do Ganges. Que maravilha, eu fui lá na beira do Ganges e procurando no meio da areia que estava úmida e suja, né? Algumas que se soltassem que eu pudesse trazer, quando eu vejo um cachorro comendo uma coisa na beira do rio. E tinha 2 menininhos, muito bonitinhos, todo mundo fala inglês lá, é uma maravilha, um menininho de óculos e outro amiguinho dele, que tem uns 10 anos de idade. Eles olham para o cachorro, olham para mim, eu olho para o cachorro, olho para eles e digo, você veja, nós cremamos os nossos mortos, né? Os cachorros não sabem cremar, ele está comendo o cachorro morto, né? Os meninos tornam a olhar para mim, eu torno a olhar para os meninos, e eu olho para o cachorro que o menino está comendo, não é um cachorro, ele come um menino. As crianças na Índia não são cremadas, porque são consideradas seres puros. Então você amarra uma pedra e joga no rio. Provavelmente rompeu e o corpo veio. O corpo estava azulzinho e o cachorro puxava assim a orelha e não vinha, né? Parece borracha. Depois puxava a boquinha, também não vinha. Aí o outro cachorro veio e abriu a barriguinha. Essa foi fácil, parecia espaguete. Eu falei, olha que o mundo, o que Shiva, né? Que é chamado lá o distribuidor da trindade hinduísta, né? Está me mostrando. Os cachorrinhos que nós amamos tanto, e eu tenho cachorros na minha casa, né, que vivem soltos dentro do templo, de toda parte, uma profunda equidade de valores, né? Eles eram os bichinhos, eles nos comem, nós somos alimentos para eles. Nosso corpo é alimento de cachorro. O cachorro que não tiver comida, claro, eles não vão brigar conosco para nos comer vivos, mas se nós morremos, nós somos alimentos de peça. Então eu posso imaginar o nosso príncipe vendo as doenças e vendo coisas semelhantes como esta, que leva a uma reflexão da transitoriedade da vida. Do tempo, a juventude que passa, a doença, que é como a nossa espécie, e a morte. Lá em Varanasi se fazem as cremações, né? A lenha, conforme o seu nível social, é o tipo de madeira que se usa, né? Então tem os homens lá cortando lenha o tempo todo, os corpos vão chegando, você faz uma fogueirinha e põe o corpo do filho mais velho, acende essa fogueira, e é muito interessante, a gente vê, eu tenho essa curiosidade, eu subi na casa de uma casa dos idosos, pude olhar a cremação, e vai derretendo, nós derretemos, nós somos líquido, não é? O líquido derrete e fica ossinho, e depois o ossinho é jogado no Rio Ganges. Então vamos imaginar o nosso príncipe, que também não viu isso. Claro que havia no seu castelo idosos, pessoas doentes, como nós conhecemos, que vão nos hospitais e que são bem tratados. Lá eles